Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estão preparados para a gente continuar com a maratona do logaritmo? Espero que sim. Hoje nós vamos ver equação logarítmica, certo? Então fica aí comigo até o final, que a gente vai ter um probleminha, uma situação, um problema para resolver, certo? Eu vou explicar tudo para você, desmistificar esse tal do logarítmico e vocês curtam o vídeo aí se vocês estiverem gostando do conteúdo e se não quiser perder o conteúdo do canal, se inscreva também, tá? Então vamos para nossa aula. E aí, pessoal, vamos aqui falar de equação, tá? E quando a gente fala de equação, eu já falei de vários tipos de equação aqui no canal, a gente lembra logo de que palavra? A gente lembra logo de igualdade, né, gente? Igualdade. Igualdade. Então vai ser uma igualdade, certo? Eu vou ter a igualdade e vou ter logaritmo. E aí, o que é uma equação logarítmica? É uma equação que apresenta a incógnita ou no logaritmando ou na base do logaritmo. Então, a minha incógnita ela pode aparecer agora em dois lugares. E aí eu vou colocar para vocês aqui alguns tipos de situação que a gente pode encontrar a equação logarítmica, certo? São alguns tipos e alguns procedimentos que a gente faz para poder resolver. Então, eu listei aqui alguns. Por exemplo, nós temos equações redutíveis a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Então, é esse caso aqui que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui, ó, tem uma igualdade, né? Então, é equação porque tem igualdade. Tenho logaritmos de mesma base. Então, para que eles sejam iguais, eu preciso o quê? Que os meus logaritmandos sejam iguais. Então, nesse tipo de situação, a gente simplesmente vai reduzir isso daqui a uma igualdade entre os logaritmandos. Então, eu tenho que 3 menos x vai ser igual a 3x mais 7. E aí, galerinha, agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equação polinomial do primeiro grau. E como é que a gente resolve isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que tem incógnita, vou colocar num lado e tudo que não tem incógnita, eu vou colocar do outro lado. Então, vocês estão sempre acostumados a trazer para o primeiro membro, né? Mas eu vou trazer agora para o segundo. Mudar um pouquinho isso aqui. Então, tem aqui, ó, esse 7 que está somando. A gente vai subtrair dos dois lados. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui, ó, com 3 menos 7 igual. Esse x que tá aqui, ó, subtraindo, é como se ele fosse lá pro outro lado somando. Então, vou repetir o 3x que tem aqui, e aí vou colocar o mais x. Então, no que é que eu cheguei? 3 menos 7, menos 4. Igual a 3x mais x vai dar 4x. Portanto, quem é meu x? X vai ser igual a menos 4 dividido por 4. Então, meu x é igual a menos 1. Pronto. Acabou, professora? Vamos agora verificar se realmente acabou. Porque lembra que na definição de logaritmo, o que é que a gente tem que ter? Que a nossa base, que eu vou chamar de A, tem que ser sempre um número maior que zero, certo? Então, a minha base tem que ser maior que zero e tem que ser o quê? Diferente de 1. E o nosso B, que no caso aí é o logaritmando, também tem que ser maior que zero. Então, eu vou verificar se para esse valor x igual a menos 1, o meu logaritmando ele continua positivo. E aí, eu vou fazer aqui do lado a verificação, certo? Então, verificando, vou colocar aqui verificação. Verificação. Então, eu tenho o seguinte, vou substituir, vou colocar ali de preto, vou substituir, eu tenho 3, o primeiro logaritmando que eu tenho é 3 menos x. Vou substituir por menos 1. Então, vai ficar 3 menos 1. Que isso é igual a quanto, gente? Isso é igual a 4, que é maior que zero. Então, para o meu valor de x igual a menos 1, o meu logaritmando aqui foi positivo. Então, o x igual a menos 1 é solução, tá valendo. Vamos ver se para o outro logaritmando, certo? Que eu tenho aqui, ó, no segundo membro também ia estar valendo, certo? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, 3x mais 7. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 mais 7 igual 3 vezes menos 1 menos 3 mais 7. Isso aqui vai dar igual a 4, que também é maior que zero. E aí, ó, concluí minha verificação.
ou seja, x igual a menos 1 é solução para minha equação logarítmica, certo? Aí vamos aqui olhar agora para a minha letra B, certo? Também eu tenho uma igualdade entre dois logaritmos. Olho para as bases são iguais, então vou focar agora na igualdade dos meus logaritmandos. E aí vou colocar o seguinte, que 2x menos 3 tem que ser igual a 4x menos 5. Por quê? Porque eu tenho dois logaritmos iguais com bases iguais. Então, os logaritmandos também têm que ser iguais, certo? E aí, bora lá. Como é que eu vou resolver? Vou de novo jogar o que tem incógnita lá para o segundo membro e o que não tem no primeiro. Então, vou ficar aqui ó, com menos 3. Esse 5 que está aqui subtraindo é como se fosse lá para o outro lado somando. Então, aqui mais 5. Igual, vou repetir o 4x. E esse 2x que está aqui somando é como se fosse para o outro lado subtraindo. Certo? Então, ficou aqui, ó, menos 3 mais 5 vai ser 2, igual 4x menos 2x vai ficar 2x. O 2 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo, então 2 dividido por 2 igual a x. Portanto, o meu x vai ser igual a quanto, gente? Igual a 1. Será que x igual a 1 é solução para a minha equação? Aí, vou colocar aqui, vamos verificar. Vou fazer aqui a verificação. Que você pode fazer no começo também, tá, gente? Dizer assim, ó, 2x menos 3 tem que ser maior que 0. E aí depois você compara. Ou você faz antes ou faz depois, não tem problema nenhum. E aí eu tenho aqui, ó, que 2x menos 3, né, é o meu primeiro logaritmando. Vou substituir por 1. Quando eu substituir aqui por 1, vai ficar isso aqui, ó. Vou substituir. Vai ficar 2 vezes 1 menos 3, que é igual a 2 vezes 1, 2, menos 3, isso é igual a menos 1, que é o que, gente? É menor que 0. E aí eu não posso ter logaritmando, né, menor que 0, que a gente já viu que por definição, esse número aqui tem que ser o quê? Tem que ser positivo, maior que 0. Vocês lembram que isso aqui seria a minha potência, né, o resultado da minha potência. Então, a potência, como eu tenho uma base aqui positiva, só me gera um número positivo. Então, essa equação é o quê? Sem solução. Então, vou colocar aqui, ó, solução igual a vazio, certo? Esse x igual a 1 não foi solução, apesar de eu ter chegado aqui numa resposta, mas ele não é solução para a equação que eu tenho aqui em cima. Tranquilo? E aí, vamos lá. Qual seria o segundo caso de equação logarítmica que eu tenho? É quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, equações redutíveis a uma igualdade entre um logaritmo e um número real. Tenho de um lado o logaritmo, tenho do outro lado o número real. Como é que a gente resolve isso? Aqui, gente, a gente resolve usando definição. É como se fosse o log de b na base a igual a x. Estão lembrados da musiquinha? Vou deixar aí o vídeo, certo? No card para vocês, para quem não tiver lembrado. Então, aí, ó, é 2, eu faço o quê? 2 elevado a 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x quadrado mais x menos 4. Então, vou escrever isso aqui, ó. Eu tenho que 2 ao cubo vai ser igual a x quadrado mais x menos 4. E aí, eu vou trocar aqui o primeiro e o segundo membro de lugar, tá? Não vai alterar nada na minha igualdade. X quadrado mais x menos 4, eu já vou colocar aqui, ó, igual a 8, porque 2 ao cubo, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E agora, o que é que eu faço? Eu vou pegar esse 8, que está aqui no segundo membro, e vou trazer aqui para o primeiro membro para eu ter o quê? Minha equação polinomial do segundo grau. Então, vai ficar aqui, ó, x quadrado mais x menos 4 menos 8 igual a 0. Vamos ajeitar isso aqui, ó. X quadrado mais x menos 4 com menos 8 vai dar menos 12, igual a 0. E aqui, gente, nós teremos duas soluções, certo? Eu vou ter meu x' e o x duas linhas, que você pode fazer usando Bhaskara ou pode fazer também usando soma e produto.
vamos lembrar aqui, ó, eu já também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu teria x² menos esse meu b aqui seria o valor da soma, certo? Mais produto igual a zero. Então, o que acontece? Esse valor aqui, ó, que é o 1, que é o coeficiente da minha incógnita x aqui, ele representa a soma das raízes com valor invertido. Então, eu quero saber quais são os dois números que a soma vai dar menos 1, certo? E o produto vai dar menos 12. Eita, e agora? Quem será? Eu sei aqui, ó, que vou ter... Opa, vamos mudar a cor do lápis. Eu tenho aqui, ó, 4, 3. Vamos ver onde é que vai ficar o negativo. Eu quero que a soma seja menos 1. Então, ó, vou botar o menos aqui, ó. Quando eu somar menos 4 mais 3, a soma vai dar aqui menos 1 e o produto vai dar menos 12. Então, eu tenho esses dois valores para x, certo? Essas duas raízes. Mas será que elas são raízes aqui realmente para minha equação logarítmica? Aí a gente tem que fazer o quê? Substituir aqui e ver se ficaria valores o quê? Positivos, tá, gente? Então, bora lá, eu vou fazer aqui a verificação. Não pode esquecer disso. Ou faz no começo, ou faz no final. Então, eu vou verificar. Eu tenho aqui, ó, x² mais x menos 4. Eu sei que isso tem que ser maior que zero. Então, vou substituir aqui pelo meu x menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4, menos 4. Será que isso é maior que zero? Então, ó, menos 4 ao quadrado é 16. Menos 8, isso aqui é maior que zero. Então, esse valor x igual a menos 4, ele é solução para a minha equação. Será que o 3 também é? Vamos verificar. Eu vou substituir, onde tem x ali, ó, vou substituir por 3 agora. Então, 3 ao quadrado vai dar, vou colocar aqui devagarzinho, 3 ao quadrado mais 3 menos 4. Será que é maior que zero? Então, ó, 9 mais 3 menos 4 é maior que zero, gente, ó, porque 9 mais 3 vai dar quanto? 12. 12 menos 4 é um número positivo. Então, aqui também, ó, é solução. E aí, eu vou ter duas soluções para minha equação logarítmica, que seria o menos 4 e o 3. Tranquilo, gente? Então, quando aparecer uma equação desse tipo, a gente já sabe que usa o quê? Usa definição. Outro tipo de situação que pode aparecer é uma equação que a gente precise trabalhar com as propriedades do logaritmo, certo? Então, eu tenho aqui essa equação, eu já estou vendo que não tem base, então se não tem base, se ela não está aparecendo, a gente tem que lembrar que a base é quanto? É 10. Então, eu tenho a mesma base aqui para todos, ó, base 10 e base 10. Mas como é que eu resolvo isso? Eu vou tentar deixar de um lado, vou tentar escrever como sendo lá meu primeiro caso, ó. Como sendo aqui, ó, esse caso que eu tenho o quê? Uma igualdade entre logaritmos, certo? Então, para fazer isso, eu vou usar algumas propriedades. Então, vou lembrar aqui, ó, para quem não lembrar, tem vídeo também aí no canal, vou deixar aí para vocês o link, tá? Vou usar aqui, ó, que esse 2 que tá aqui multiplicando, se eu usando as propriedades, é como se ele fosse uma potência. Então, eu posso voltar aqui e escrever que isso seria log de x elevado ao quadrado, certo? Aqui, gente, ó, eu tenho uma adição, então eu posso fazer, vamos lá dizer, a volta da minha propriedade e escrever como sendo o quê? Escrever como sendo um produto. Então, ó, log de 2x menos 3, que multiplica, deixa eu ajeitar aqui para ficar mais organizado, log de, já sabendo que a base é 10, né? 2x menos 3 vezes log de x mais 2. Para quem não lembra, vamos fazer aqui, ó, no cantinho, vou fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, certo? Uma lembrança. Eu tenho aqui, ó, que log de b na base A, no caso, log de b elevado a c na base A, é c vezes log de b na base A. Então, esse c passou para cá, ó, esse c que estava como expoente é como se viesse para cá.
para frente, multiplicando. Então, o que a gente fez? A gente tinha essa segunda situação e a gente trouxe para a primeira. Outra propriedade que a gente tinha, eu tenho assim, ó, log de BC na base A é log de B na base A mais log de C na base A. Então, a gente tinha aqui, ó, essa segunda situação e a gente escreveu aqui como sendo essa primeira, visto que é uma igualdade. Então, tanto faz de um lado para o outro, certo? E aí, bora lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uma multiplicação, então eu vou fazer aqui o meu produto, tá? Ó, vou fazer aqui minha propriedade distributiva, certo? Então, vou escrever aqui, ó, log de x ao quadrado igual a log de 2x ao quadrado mais 4x. O que é que eu fiz? Eu multipliquei aqui, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Mais, agora, ó, menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Então, já vou escrever aqui menos 3x. Menos 3x e menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E agora, gente, eu tenho uma igualdade entre dois logaritmos. As bases são iguais, então eu vou igualar meus logaritmandos. E vou ficar aqui, ó, x² igual a 2x². Já vou ajeitar aqui, colocar mais x menos 6. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar lá tudo para o primeiro membro, certo? Aliás, vou pegar esse x ao quadrado e vou trazer aqui para o segundo membro. Então, vai ficar 0 igual a 2x² menos x². O que foi que eu fiz? Esse x² que estava aqui somando é como se fosse lá para o outro lado subtraindo. Vou repetir o x, vou repetir o menos 6. Então, ficou aqui, ó, 0 igual 2x² menos x² vai dar x² mais x menos 6. Então, da forma que vocês já estão mais acostumados, isso é x² mais x menos 6 igual a 0. Pronto. E como é que a gente resolve isso daqui? Eu vou procurar dois números que a soma das raízes, né, que a soma entre eles dê menos 1. Então, a soma, ó, x' mais x duas linhas vai ser menos 1, x. E o produto x' vezes x duas linhas vai ser igual a menos 6. Então, que números seriam esses, pessoal? Vou colocar aqui, ó, que diante disso, meu x' e meu x duas linhas vai ser igual a quanto? Vai ser menos 3 e 2. Porque, ó, quando eu somar, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. E quando eu multiplicar, vai dar menos 6. Certinho. Mas será que os dois valores, eles são solução aqui para minha equação? Eu já começo de cara tirando qual? Tirando aqui o x igual a menos 3. Por quê, professora? Porque aqui eu tenho 2 vezes log de x. E esse x aqui, ele não pode ser negativo. O x tem que ser maior que 0. Então, de cara, eu começo tirando esse aqui, ó. X igual a menos 3 não é solução para minha equação. Mas será que o 2 é? Vamos ver, ó. Quando eu substituir aqui, ficou positivo. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1, também fica positivo. E 2 mais 2, 4, também é positivo. Então, ó, passou por toda a verificação e aí minha solução para a equação é apenas o x igual a 2. Certo, gente? Não esqueçam de fazer essa verificação. E aí, vamos para uma outra situação que pode ocorrer, é quando eu tiver uma equação logarítmica que envolva uma mudança de base. Como é que isso ocorre, professora? Vamos prestar atenção aqui no seguinte. Eu tenho aqui, ó, logaritmo na base 4, logaritmo na base 2, logaritmo na base 2. Então, é claro que eu vou ter que fazer uma mudança de base aí. Por quê? Por mais que eu queira transformar isso numa igualdade entre logaritmos, eu preciso que eles tenham a mesma base. E aí, aqui eu já tenho, ó, base 2 e base 2. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse logaritmo da base 4 e escrever como sendo o logaritmo da base 2. E como é que a gente faz essa mudança de base? Vamos ver? Para quem não lembra, também tem vídeo aí no canal, certo? Vou escrever aqui, ó, log de 3x mais 43
na minha nova base, que é a base 2, certo? Sobre, deixa eu botar um bem bonito aqui, sobre, aí vou escrever agora log de 4, né? Esse 4 que era aqui da base, na minha nova base, que é a base 2. E aí o resto eu vou repetir aqui, tá, gente? Log de x mais 1 na base 2 igual. Eu tenho um aqui que eu posso também escrever como logaritmo, né, gente? Então, eu posso escrever como logaritmo da base 2. Seria log de 2 na base 2. Mais log de x menos 3 na base 2. Ok? E agora vamos resolver. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes, aí vou repetir, ó. Log de 3x mais 43, vou botar aqui o parêntese que eu esqueci de colocar, na base 2, sobre... Log de 4 na base 2 é igual a quanto, gente? É igual a 2, né? Porque a pergunta que eu faço é 2 elevado a que expoente vai me dar 4? Então, elevado a 2. Aí, menos, vou repetir tudinho, log de x mais 1 na base 2 igual. Aqui eu já posso usar a propriedade, ó, certo? Como eu tenho aqui uma adição, eu posso transformar já no quê? Num produto. Então, isso aqui vai ser log de 2 vezes x menos 3 na base 2. Aí aqui, ó, eu tenho que 2 dividido por 2 é 1. Então, fiquei com isso aqui, ó. Log de 3x mais 43 na base 2 menos log de x mais 1 na base 2 igual a log, eu já vou colocar aqui, ó, já vou fazendo aproveitar e já vou fazendo aqui esse produto, tá? Então, log de 2x menos 6 na base 2. Beleza. E agora, o que é que eu vou usar? Se eu tenho aqui uma subtração, eu posso pegar e fazer o seguinte, escrever isso aqui como uma divisão no logaritmando. Então, vou ficar com log de 3x mais 43 sobre x mais 1, tudo isso na base 2, vai ser igual a log de 2x menos 6 na base 2. Opa, agora cheguei lá no meu primeiro caso, né? Eu tenho aqui, ó, uma igualdade entre logaritmos com bases iguais. Então, o que é que significa? Significa que meus logaritmandos, eles têm que ser iguais. Então, eu tenho aqui, ó, que 3x mais 43, 3x mais 43 sobre x mais 1 vai ser igual a 2x menos 6, certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer aqui a minha multiplicação. Esse x mais 1 que está aqui dividindo é como se fosse para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 3x mais 43 igual a 2x menos 6, que multiplica x mais 1. E agora, propriedade distributiva, certo? E depois aqui embaixo. Então, vamos lá. Vou olhar só para aqui agora. Então, vou repetir aqui, ó. 3x mais 43 igual 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. Menos 6x, menos 6. E agora, vamos para as continhas, né? Eu tenho aqui, vou jogar tudo lá para o segundo membro, tá? Peraí, 2x ao quadrado, mais 2x, menos 6x. Faltou um x aqui, né, gente? Menos 6. Agora tá certo. Vou pegar e escrever aqui, ó. 3x, antes de passar tudo para o outro lado, vou fazer a continha que tem aqui. 2x quadrado, ó. Mais 2x menos 6x vai dar menos 4x. Repetiu, menos 6. Agora sim,
Vou pegar esse 3x e esse 43 e jogar lá para o segundo membro, tá? Então, aqui vai ficar 0 igual 2x quadrado menos 4x. Vou repetir aqui o menos, vou colocar agora o menos 3x, menos 6, que eu estou repetindo aqui, ó, do segundo membro, e agora menos 43. Vamos fazer as continhas. 0 vai ser igual 2x quadrado, menos 4x com menos 3x vai dar menos 7x, menos 49. Então, ajeitando para ficar da forma que vocês preferem, eu tenho aqui 2x quadrado, menos 7x, menos 49, igual a 0. Como é que a gente resolve isso, gente? Agora, ó, fiquei com outro problema, que é o quê? Resolver uma equação polinomial de segundo grau. Então, aqui eu vou aplicar a Bhaskara. Então, delta igual a b quadrado menos 4ac. Vamos identificar aqui quem é A, B, C, ó. A, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho o meu C, certo? Então, vamos lá. Delta vai ser igual b quadrado, eu já vou colocar aqui direto 49, menos 4, A é 2 e C é menos 49. Então, já vou colocar aqui, tá, gente? O resultado da continha que vai dar 441. E aí, quem será o meu x? Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser menos b, só que preste atenção que b aqui, ó, já é negativo. Então, menos menos b, então, menos 7 vai ficar 7. Mais ou menos, raiz de 441, que é 21, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 2, que é 4. E aí, eu fiquei com dois valores aqui, ó, x' e x duas linhas. Quem é o meu x'? 7 mais 21, 28. 28 dividido por 4 vai dar 7. X duas linhas vai ficar aqui menos 14 sobre 4, que é a mesma coisa de menos 7 sobre 2, que para quem prefira é menos 3 meios. E aí eu tenho esses dois valores, certo? 7 e menos 3 meios. Será que os dois são solução para a minha equação logarítmica, aquela lá do comecinho, que a gente andou tanto, né, que às vezes até esquece o que tinha lá no começo. Então, vamos voltar. Vamos ver aqui. Era 7 e 3 meios. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma verificação. Verificação. Então, quando eu substituir aqui por 7, né, então eu tenho um número positivo vezes um número positivo, né, somando com outro positivo, vai dar positivo, ok. Aqui também, 7 mais 1, ok, positivo. 7 menos 3, 4 também é positivo. Agora, vamos ver o menos 3 meios, não é isso? Vamos olhar, que eu já esqueci. Outra é menos 3 meios, certo? Vamos ver aqui o menos 3 meios. Quando eu substituir aqui, ó, nesse meu x mais 1, por exemplo, eu substituir o menos 3 meios, eu tenho o seguinte, que x mais 1 tem que ser maior que 0. Quando eu substituir por menos 3 meios, então, menos 3 meios mais 1 vai ser igual a quanto? A menos 2 meios, que é menor que 0. Então, ó, não se verifica, certo? Então, não é solução para minha equação logarítmica. Então, a solução aqui seria apenas o quê? Apenas o número 7. Beleza, pessoal? E aí, vamos para a nossa última questãozinha, que é uma aplicação, certo? Um probleminha bem interessante. Então, diz aí, ó. Num certo dia, a temperatura ambiente é de 30 graus. Então, vamos chamar aqui a atenção para o que eu tenho. Temperatura ambiente 30 graus. A água que fervia numa panela 5 minutos depois de ter apagado o fogo, tem temperatura de 65. Então, a água estava fervendo, apaguei o fogo, 5 minutos depois, baixou a temperatura aqui para 65. Quanto tempo depois de apagado o fogo, a água atingirá a temperatura de 38?
E aí ele dá essa fórmula aqui na questão. E diz o seguinte, que D de T é a diferença de temperatura no instante qualquer. No caso, a diferença da temperatura da água, certo? Do objeto que eu estou analisando e o ambiente. E D0 é a diferença de temperatura no instante inicial, no instante que eu estou começando a contar lá a minha experiência. Mas essa diferença é entre o objeto da experiência e o ambiente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Quem seria, no caso, meu D0? Vou pegar aqui de azul. Meu D0, certo? Que é no instante inicial. Aí, ó, vamos reler, ó. No instante inicial, a temperatura é sempre de 30 graus do ambiente e a água fervia. Então, ó a mágica dessa questão. A gente tem que lembrar que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, no instante inicial da minha experiência, eu tinha que meu objeto estava a uma temperatura de 100 e meu ambiente estava a uma temperatura de 20. Então, essa diferença inicial era de 70, certo? Aí vamos para, no caso, 5 minutos depois. Então, 5 minutos depois, e aqui eu tenho que meu T é tempo, certo? Então, meu D de 5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 65, que era a temperatura que ele estava 5 minutos depois, menos a temperatura ambiente, que ele coloca aqui, que era sempre o quê? De 30 graus. Então, meu D5, ou seja, 5 minutos depois, a diferença de temperatura do objeto para o ambiente era de 35 graus. Ok, mas para calcular quanto tempo foi que passou para chegar aqui no 38, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber quem é esse meu alfa, certo? Porque eu vou ter aqui a diferença de temperatura, vou ter aqui a minha diferença inicial e vou ter aqui o meu E, né? O tempo é quem eu quero descobrir, está faltando eu encontrar o alfa. Então, para encontrar o alfa, eu vou usar aqui esse meu D5 e meu D0. Então, onde tem T aqui na minha fórmula, eu vou substituir por 5. Então, eu tenho que D5 vai ser igual ao meu D0, que eu já sei que é 70, vezes E elevado a menos alfa vezes 5, porque o tempo é 5. Ok, professora. Só que o D5 eu já sei, eu calculei e ele vale quanto? Ele vale aqui, ó, 35. Então, vou substituir. Aí vai ficar aqui, ó, 35 igual a 70 vezes E elevado, eu vou colocar assim, ó, menos 5 alfa. Ok? E agora, o que é que eu faço? Eu fiquei aqui com a equação exponencial, certo? E como é que eu vou resolver? Eu vou pegar, vou esquecer tudo que tem aqui, aí vou olhar só para ela. Aí vou pegar esse 70 que está aqui multiplicando, é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 35 dividido por 70 igual a E elevado a menos 5 alfa. 35 dividido por 70, gente, é 1 meio. Então, fiquei com 1 meio E elevado a menos 5 alfa. E agora, para resolver uma equação exponencial, eu preciso que tudo fique na mesma base. Esse meu número E aqui, eu já sei que é um número irracional. E aí, eu não tenho como escrever 1 meio como sendo uma potência de base E. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Então, vou aplicar meu logaritmo natural, meu ln. Então, colocando aqui, ó, aplicando ln, que a gente já sabe que é o logaritmo na base E, ln nos dois membros da equação, temos. E aí, vamos ver o que acontece, né? Vou pegar aqui agora e escrever o seguinte. ln de 1 meio vai ser igual a ln de 5 elevado a menos... De 5 não, de E, perdão, de E elevado a menos 5 alfa. E agora, eu fiquei com a equação aqui logarítmica, eu vou pegar e resolver aqui usando minhas propriedades. Então, vou ficar aqui, ó, ln de 1, se eu tenho uma divisão, transforma em subtração, menos ln de 2, igual, usando propriedade, menos 5 alfa vezes ln de E. E aí, bora lá.
ln de 1 eu já sei que é quanto, gente? É elevado a que expoente vai me dar 1? É elevado a 0. Então, já sei que aqui é 0. E aí, fiquei com menos ln de 2 igual a menos 5 alfa. E ln de E, bem, é log de E na base E. E aí, isso a gente já sabe que é quanto? Que é 1. Então, fiquei com essa equação agora para resolver. E ln de 2, a gente já sabe quanto é, porque ele deu na questão aqui em cima, ó. Certo? 0,6931. Então, vou substituir. 0, vai ficar menos 0,6931 igual a menos 5 alfa. Ou seja, alfa vai ser igual a menos 0,6931 dividido por menos 5. E aí, eu já fiz essa continha aqui, certo? Dá, no caso, 0, positivo, né? Porque negativo dividido por negativo é positivo. 1,3862. 862. Bacana? Pronto, então já achei meu valor de alfa. Então, sabendo quem é meu valor de alfa, aí vamos voltar lá. Então, eu já posso concluir que minha função d de t, então minha d de t aqui, ó, d de t vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 70, que é meu D0, vezes E elevado a menos, quem é alfa? Alfa é 0,13862. T. Pronto. Agora eu já tenho aqui, ó, quem é minha função. E aí, o que é que eu vou fazer? A pergunta da questão é aqui, ó. Depois de quanto tempo a temperatura atingirá 38 graus? Então, quando a temperatura atingir 38 graus, significa que a diferença entre o objeto e o ambiente vai ser de quanto? Vai ser aqui, ó, meu D de T. Aí, eu vou fazer aqui do lado agora, tá, gente? Meu D de T, usando aqui a fórmula. Então, eu tenho que D de T vai ser igual a 38 menos 30, que era a temperatura ambiente. Então, isso aqui vai ser 8. E aí, a gente agora é só usar a formulazinha, né? Que D de T, deixa que T feio. D de T vai ser igual ao D0, né? Vezes E elevado a menos alfa T. E aí, eu já tenho quem é tudo, ó. D de T é 8. Meu D0 é 70, vezes E elevado a alfa, que é menos 0,862 vezes T. E agora eu consigo achar quem é meu T. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar esse 70 que está multiplicando, vai lá para o outro lado, que dividindo. Então, 8 dividido por 70 vai ser igual a E elevado a menos 0,13862T. Número chatinho, né, gente? Aí, bora lá, vamos ajeitar. 8 dividido por 70, simplificando aqui, por 2, por exemplo, eu tenho aqui 4 sobre o quê? 35, igual a E elevado a menos 0,13862T. Certinho. E agora eu vou fazer o seguinte, vou aplicar ln. Por quê? Porque eu tenho aqui uma base, não vou conseguir escrever 4 sobre 35 como sendo uma potência de base E, então eu vou aplicar ln dos dois lados. Então, vamos lá escrever, vou colocar aqui, ó, certo? Aplicando ln nos dois membros, temos. Vou fazer aqui do ladinho, vai ficar ln de 4 sobre 35. Vou botar uma divisãozinha aqui para ficar melhor.
certo? Para a gente entender, não se misturar as coisas. Igual a ln de E elevado a menos 0,13862t. De novo, a gente vai só repetir, usar a propriedade aqui, ln de 4 menos ln de 35 igual ln, esse vai ficar aqui na frente, né? O expoente vira aqui numa multiplicação 0,13862t vezes ln de E. Massa. Aqui eu já sei que vale quanto? Que vale 1, porque é log de E na base E. Vou usar aqui, ó, que log de 4, eu não sei quanto é, mas eu sei quanto é log de 2, porque ele deu aqui na questão, ó. Quem é? Ah, ele deu ln de 4, ó. ln de 4, 1,3863. Então, vamos lá. ln de 4 é 1,3863. Menos ln de 35, eu anotei aqui pra gente não ter que estar mudando. Vai ser 3,5553 igual a menos 0,13862t. Então, fiquei aqui com vou agora usar a calculadora, tá, gente? Não vai ter jeito, vamos fazer aqui a calculadora aparecer. Então, vai ficar aqui, deixa eu tirar a calculadora da frente de vocês. Pronto. Então, vai ficar 1,38, cadê? Aqui, 1,3863 menos 3,5553 vai ser igual a menos 2,169. Então, vamos lá. Menos 2,169 igual a menos 0,13862t. Ufa! E agora o que é que vai acontecer? Esse número que está aqui, ó, multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 2,169 dividido por menos 0,13862. Isso aqui é igual a meu t. Então, vamos agora fazer quem é t, certo? Vou pegar esse número que está aqui e vou dividir, no caso, por 0,13862, que vai dar aqui 15,65 aproximadamente. Então, vai ficar aqui t 15,65 aproximadamente. Então, é meu valor de t. Positivo por quê? Porque eu tenho negativo dividido por negativo positivo. Então, meu tempo aqui, ó, vamos agora lá para a pergunta da questão. Lá para a pergunta da questão, aqui, ó. Quanto tempo depois de apagado o fogo, a água atingirá a temperatura de 38 graus? Então, a água vai atingir a temperatura de 38 graus depois de quantos minutos? Depois de 15 minutos. É 15 minutos, 65. E aí, se você quiser saber os segundos, a gente transforma depois, tá certo? Então, dá mais ou menos 38 segundos. 15 minutos e 38 segundos, aproximadamente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, certo? E até a próxima!